Seja bem-vindo aí para mais uma aula aqui no Geografando com o Profão. Legal, muito legal. Para você que não me conhece, que está vendo aqui pela primeira vez a nossa videoaula, você está aqui no espaço Geografando com o Profão. Eu sou o Luiz Gustavo, o Profão. Aqui você vai encontrar aulas de Geografia Física, de Geografia Política, de Geopolítica, né, melhor dizendo, para ficar mais chance, de Geografia Humana e de Atualidades. Então seja bem-vindo, entra lá no Facebook, dá uma curtida, ou entra no YouTube, coloca lá, Geografando com o Profão, entra no nosso canal, e aí toda vez que tiver uma postagem nova, você acaba por sendo informado. Legalzinho? Então venha para que nós possamos nos unir aqui nesse combate, nesta batalha do vestibular e ao mesmo tempo para você que está ainda fazendo o ensino médio, para que faça com mais qualidade. Muito fofo. Galera, na última aula nós liquidamos o assunto cartografia. Agora chegou a vez e a hora do fuso horário. Desentorta esse narizinho, porque aqui, você está ligado, além de ter aula, nós estudamos juntos. E eu estou tão preocupado, porque o que acontece? Quando a gente fala em fuso horário, o grande chance aqui é a interpretação dos exercícios, não é a questão matemática. Porque a questão matemática é baba, é somar, é subtrair, é isso. O grande chance aqui é fazer com que você compreenda melhor o que o exercício está pedindo, a historinha que o exercício está nos apresentando. E para isso a gente precisa sedimentar, caprichar nos conceitos de fuso horário. Sendo assim, eu apresento para vocês esta aula de conceitos básicos de fuso horário, e aí na próxima aula a gente vai tratar somente de fuso horários do Brasil e linha internacional de data. Na sequência, a gente vai fazer aquela leva de exercícios para revisar os conceitos e depois o desafio geográfico. Beleza? Vamos começar a trabalhar? Antes de mais nada, dá uma olhadinha na capa que eu fiz aqui para a nossa aula. Tá aí, fuso horário. Com isso, eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno contexto histórico. Esse sistema de fuso horário ele foi criado no final do século XIX pela Inglaterra. Naquela época, ela era a maior potência econômica, geopolítica, né? Então, ela que comanda, ela era os Estados Unidos de hoje. Então, por que se deu essa necessidade de se criar um novo sistema de fuso horário? Porque até então, cada país tinha o seu próprio sistema. É para facilitar a comunicação, porque a comunicação facilita a comercialização e facilita também os processos geopolíticos. Ou seja, a padronização dos fusos horários vai facilitar o que? Globalização? Pô, professor, mas nós estamos falando do final do século XIX. Isso aí é uma discussão para uma próxima aula, uma outra aula que a gente vai ver. Então, a necessidade fez com que surgisse esse novo fuso horário. Então, a partir do momento que ela é feita pela Inglaterra, a base central do fuso horário fica na referência de Londres, mais precisamente na região do entorno de Londres, da Grande Londres, que é Greenwich. Lembra do meridiano de Greenwich? Exatamente. Então, a partir de Londres, a partir do meridiano de Greenwich, nós vamos ter os fusos horários para leste e os fusos horários para oeste. Vamos nessa? Então, olha lá. Quando a gente fala em fuso horário, a gente está falando aqui que ele tem uma aproximação ele é grudado, ele curte muito um movimento que o planeta Terra faz. Você lembra qual o tipo de movimento que está totalmente ligado ao sistema de fuso horário? Movimento da Terra. Vamos ver? Eu acho que você tem razão. É um movimento de rotação da Terra. É aquele movimento que vem de oeste para leste, em que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo. Olha que legal. Por quê? Porque aqui ele determina os dias e determina as noites. Não é legal isso?
Beleza, então se liguem duas mudanças aqui muito importantes para a produção desse sistema de fuso horário. Primeiro, eles consideraram o planeta Terra uma esfera perfeita, ou seja, para completar o movimento de rotação, o planeta Terra precisa percorrer 360 graus. Legal? A segunda informação. Na parte prática, se você for estudar a astronomia, os movimentos da Terra, esses 360 graus demora 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Só que aí, para se fazer o sistema, eles arredondaram para 24 horas. Então, eles fizeram da seguinte forma, eles pegaram os 360 graus e dividiram por 24 horas, certo? Então você abriu lá os 360 graus e montou faixas de 15 graus cada uma. Tudo bem? Em cada faixa, que a gente vai chamar de fusos horários, além de ter os 15 graus, que a gente vai chamar de longitudinal, a gente vai encontrar em cada uma dessas faixas, em cada um desses fusos horários, 1 hora. Mas como que eles chegaram a essa conclusão? O movimento de rotação da Terra ele nos diz o seguinte, fazendo esses 360 graus dividido por 24. A cada 1 hora que se passa, o planeta Terra ele faz um movimento de rotação o equivalente a uma distância de 15 graus. De 15 graus longitudinal. É isso aí. Ou, vamos inverter para entender um pouco melhor. A cada 15 graus longitudinal que o planeta Terra se movimenta, isso leva um tempo equivalente a 1 hora. Então já estamos aqui realizando os primeiros conceitos básicos de fuso horário. A cada 1 hora, equivalente a 15 graus longitudinais. Belezinha? Eu vou colocar aqui para vocês já o primeiro exemplo para a gente entender melhor isso daqui. Dá um look aqui, ó. Nós temos entre a distância A e a distância C, uma distância de 30, entre o ponto A e o ponto C, uma distância de 30 graus de longitude. Ó, distância longitudinal, ó, distância longitudinal. Certo? Isso equivale a um fuso horário, ou seja, a diferença de horas entre essas duas localidades de 2 horas. Então, o que vai determinar o fuso horário é as distâncias longitudinais entre dois pontos. Capite? Beleza? Então, o fuso horário é a diferença de horas entre esses dois pontos. Mas o que define esse fuso horário? É a distância longitudinal entre esses dois pontos. Se está complicado compreender essa questão longitudinal, dá um pause aí, volta para aquela aula de coordenadas geográficas, porque lá a gente tem as definições de longitude, de ângulos longitudinais. Belezinha? Vamos continuar aqui? Outros conceitos muito importantes. Dá uma olhada nessa paisagem linda, maravilhosa. Nós temos aqui a América do Sul e bem aqui nós estamos aqui, ó, na região sudeste, estamos indo para o leste aqui, né, do Brasil. Então na América do Sul nós temos duas referências. Esta porção que está a oeste e esta porção que está a leste. Tudo bem? Nós temos duas referências. Você concorda que a leste nós temos os horários mais adiantados em referência a oeste? Você viu isso? Ou seja, lembra daquele conceito, o Sol nasce no leste, então os dias começam primeiro nas regiões, nas cidades que estão a leste. Tudo bem? Então começa dia 10 de fevereiro. Começa dia 10 de fevereiro em todas as localizações, regiões que estão a leste. E aí o Sol vai chegando nas porções oeste, aí é que vai começar dia 10 de fevereiro nas regiões oeste. Então já marca uma coisa que é de fundamental importância. A leste, os horários estão sempre adiantados. Eles estão adiantados em referência a quê? Às regiões que estão a oeste.
Entendeu? A gente sempre tem que trabalhar com essas referências. Bom, sendo assim, as regiões que estão a oeste estão sempre a oeste com os horários atrasados. Mas atrasados em referência a quê? Às regiões do leste. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Importante. Nós temos o ponto A e o ponto B. Aqui não é leste? É leste. É leste referente aqui ao ponto B, porque o ponto B é oeste. O ponto B é oeste, mas por que a gente determinou que ele aqui é oeste? Porque nós estamos o comparando com o ponto A. Então, por isso que aqui é oeste. Então, você concorda que as regiões que estão a leste têm o horário mais adiantado. As regiões que estão a oeste estão com o horário o quê? Mais atrasado. É isso que você tem que ir se acostumando, porque aí na hora que for fazer o exercício é automático. Então você primeiro precisa compreender para sedimentar. Agora olha aqui, vamos voltar aqui. Ó. Vamos imaginar que você esteja aqui no ponto B, certo? E aí você quer descobrir o horário do ponto A. O ponto A não está com os horários mais adiantados? Estão com o horário mais adiantado. Então, do ponto B, para você descobrir no ponto A, você vai somar as horas. Somar as horas para você descobrir o horário no ponto A. Agora, se você está no ponto A e você quer descobrir o horário no ponto B, em referência a A, você vai pegar o horário que está marcando no A e vai subtrair para chegar no ponto B. Mas somar, subtrair, que horas são essas? O fuso horário. Entre o ponto A e o ponto B, a gente não tem uma distância longitudinal. Essa distância longitudinal vai determinar o fuso horário. Então, olha aqui, ó. Se você está no ponto B, que está a oeste, você quer descobrir o horário do ponto A, você não tem que somar as horas, não é isso? Porque o ponto A não está com os horários mais adiantados. Qual é o horário que você vai somar? É o horário que está marcando no ponto B, mais o fuso horário vai dar o horário no ponto A, que está a leste. Está ficando muito fácil isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui, ó. Você está no ponto B. Você tem um fuso horário porque você sabe a distância. Vamos imaginar aqui, vamos chutar 3 horas. Veja bem, pessoal, só estou chutando. São 10 horas aqui. O fuso horário entre essas duas cidades são de 3 horas. Ou seja, 10 horas mais 3 horas de fuso horário vai dar o horário no ponto A. 13 horas. Por que são 13 horas? Porque a leste os horários estão mais adiantados. O raciocínio, você está no A, você quer descobrir o horário no ponto B. Vamos imaginar que sejam 18 horas. 18 menos 3 horas, lembra? O fuso horário são de 3 horas. Aonde que nós descobrimos esse fuso horário? Foi determinado pela distância longitudinal aqui. A quantidade em graus dividido por 15 vai dar o fuso horário. Então 18, 17, 16, 15. Ou seja, serão 15 horas aqui, ó, no ponto B. Ele não está com o horário mais atrasado em referência a A. É isso que a gente tem que raciocinar. Tranquilinho? Agora eu vou apresentar para vocês aqui um planisfério com os 24 fuso horários. Tendo um marco básico meridiano de Greenwich, aí você tem para leste horas somadas e para oeste horas subtraídas. Vamos prestar atenção aqui porque esse conceito é chance. Antes disso, você anotou aí? Quando você quer descobrir o horário para leste, você anota aí, soma-se as horas. Põe entre parênteses que horas são? O fuso horário. Quando você quer descobrir o horário que está a oeste, você vai subtrair as horas. Põe entre parênteses quais são essas horas, melhor dizendo, me desculpe. Vão ser o fuso horário. Agora, olha lá, vamos dar uma olhadinha aqui no planisfério rapidinho. Eu falei para vocês, olha o meridiano de Greenwich.
Tá vendo essa faixa aqui, ó? Essa é a faixa central do fuso horário aonde o meridiano de Greenwich pertence. Tudo bem? Então aqui, ó, cada faixa dessa corresponde a 15 graus. Olha lá, 15 mais 15, 30, mais 15, 45 e assim por diante. A mesma coisa para cá. Esta faixa de 15 graus, por ter o meridiano de Greenwich, é uma faixa que a gente divide em duas porções de 7 graus e 30 minutos. Mas é só uma representação. Ele aqui é o marco zero. Então se liga no seguinte aqui, ó. A distância que nós temos desse marco zero, ou seja, de Londres, Inglaterra, meridiano de Greenwich, para esta nova faixa aqui, são de 15 graus. A distância aqui de 15 graus. 15 graus corresponde a quanto de fuso horário? 1 hora. E essa 1 hora, ela é positiva porque estamos indo para leste. Então, quando falou em leste, a gente está falando em positivo. Ou seja, quando aqui no meridiano de Greenwich for 12 horas, nesta porção é 12 mais 1, 13 horas. Olha aqui outro exemplo. Vamos imaginar aqui esta região, essa faixa aqui de 60 graus. O que significa esses 60 graus? Que dessa faixa até a faixa marco zero do meridiano de Greenwich, nós temos uma distância de 60 graus. 60 graus dividido por 15 dá 4 horas de fuso horário. Fuso horário. É positivo porque está a leste. Então, enquanto aqui for 12 horas, aqui vai ser 12 mais 4, que são 16 horas. Então, se você estiver aqui ligando, pega o telefone e liga para mim, eu estou aqui, você vai falar assim para mim, aqui são 16 horas. E aí? Eu vou falar para você que são 12 horas. Imagine eu lá em Londres, um luxo. Vamos ver o outro lado, né? Vamos ver, porque o raciocínio é o mesmo para o oeste. 15 graus é a distância entre essa faixa e essa faixa, que corresponde a 15 graus? 1 hora. Então, 12 menos 1, 11. Mas por que é menos 1? Porque a oeste os horários estão atrasados em referência ao meridiano de Greenwich. É a regra. Olha isso aqui, 105 graus. O que significa isso? Que este fuso horário, esta faixa, até o meridiano de Greenwich, tem uma distância de 105 graus. 105 graus dividido por 15, porque lembra, 1 hora não são 15 graus? E 105 graus, quantas horas são? 7 horas. Ela é negativa porque, em comparação ao meridiano de Greenwich, ela está com os horários atrasados. Então, 12 horas menos 7, 5 horas. Isso significa que, ao mesmo tempo que esses territórios que estão aqui são 5 horas de la matina, os territórios que acompanham a porção no meridiano de Greenwich, os relógios marcam 12 horas. Tranquilo, hein? Isso aqui é uma coisa que você tem que estudar direitinho. Não precisa decorar nada aqui não, é só estudar. Mais informações interessantíssimas. Olha isso daqui, ó. Eu coloquei um solzinho aqui muito bonitinho para representar aqui esta faixa de fuso horário. Esse fuso horário de 90 graus, ou seja, 90 graus é a distância até o meridiano de Greenwich. 90 dividido por 15 dá um fuso horário de 6 horas. 6 horas positivas, indo para leste. Ou seja, essa região tem 6 horas adiantadas em referência ao meridiano de Greenwich. Legal. O Sol ele está iluminando toda essa região aqui, ou seja, todas as ilhas, parte do oceano, cidades, tudo que estão aqui, ó. Isso significa que toda essa faixa ela tem a mesma hora verdadeira, certo? Todos, teoricamente, têm que seguir. Por que eu estou falando teoricamente? Porque no próximo mapa que eu for mostrar para vocês, você vai ver que a maioria dos países pegaram essas faixas, esses fusos horários e fizeram algumas adaptações. Você vai ver, por exemplo, que a China ela precisava ter pelo menos 4 faixas dessa, 4 fusos horários. Ela pegou e emendou tudo e fez um horário só.
mas isso aí foi uma questão política, uma opção dela. Então quando a gente fala aqui mesma hora verdadeira, é o horário verdadeiro, aquele determinado pelo sistema, pela iluminação do Sol. Só que a gente teve algumas adaptações que eu vou mostrar daqui a pouco. E por último, olha aqui, ó, GMT mais 3. O que significa esse símbolo aqui, ó? O meridiano, tempo do meridiano de Greenwich. Imagine que você está fazendo um exercício e não tem aqui o mapa do fuso horário. Ele está dizendo para você que o GMT, o tempo do meridiano de Greenwich, são de mais 3 horas. O que significa isso? Essas 3 horas é o fuso horário deste ponto até o meridiano de Greenwich. E o que significa esse positivo? Significa que está a leste, porque é mais 3 em referência ao meridiano de Greenwich. Esse ponto ele tem 3 horas na frente do meridiano de Greenwich. Já esse ponto é o GMT menos 7, ou seja, o fuso horário entre este ponto até o meridiano de Greenwich são de 7 horas. Só que são de 7 horas atrasadas, ou seja, significa que está a oeste. Isso significa que as horas que estão marcando aqui são 7 horas atrasadas em referência ao meridiano de Greenwich. Pô, e o fuso horário entre essas duas cidades? Você soma o 7 mais o 3, 10 horas. Vamos provar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! É isso, galera. É isso. Então, menos 7 com mais 3, 7 horas em referência ao meridiano de Greenwich. 3 horas em referência ao meridiano de Greenwich. 7 mais 3, nós temos um fuso horário entre esses dois pontos de 10 horas. E se eu te perguntar assim, eu quero saber a distância em graus longitudinal. Lembra, 1 hora não corresponde a 15 graus? E 10 horas? 150 graus longitudinal entre esses dois pontos. Eu estou ficando emocionado. Eu estou sentindo que você está entendendo. E é assim que tem que ser. Legal? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Olha aqui o mapa que eu estava prometendo para vocês. Olha aqui o território da Argentina. Ela fez a opção política, ela fez a lei dela, aqui, uma lei interna do país, Argentina, optando por utilizar o mesmo fuso horário que, por coincidência ou não, não é coincidência não, né? Existe muita relação comercial. Então, é de muita importância para a Argentina manter o mesmo horário de Brasília, que é o nosso horário oficial. Olha a China aqui, ó. Ela fez um pacotão aqui e colocou tudo no mesmo horário. Entendeu? Então, essas deformações nesses fusos horários se dão por interesses econômicos e políticos de cada país. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Horário oficial de Brasília, Buenos Aires, querido, são 9 horas. Que horas que vai ser em Honolulu? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Olha lá, 2 horas da manhã. Você se ligou que aqui, ó, Honolulu são 2 horas da manhã. Ele está a oeste de Brasília. Então Honolulu está com o horário mais atrasado em referência a Brasília. Entendeu? Tranquilo? Então se a gente tem o horário aqui, se a gente for descobrir o de Brasília, a gente tem que somar o fuso horário entre esses dois pontos. Tranquilinho? Vamos colocar mais em prática aqui, que isso aqui está ficando bom. Ó, só uma dica. Esse mapa você precisa saber trabalhar. Não precisa decorar nada aqui. Na próxima aula a gente vai estudar sobre fuso horário brasileiro. Aí sim, aqueles 4 fuso horários você vai ter que memorizar e estudar direitinho. Esse aqui é saber trabalhar com o mapa. Inclusive, mais à frente a gente vai fazer um exercício que contém um mapa chance desse aqui. Agora, para encerrar a aula aqui, dá um look nisso daqui, ó. Nós temos uma distância de 150 graus entre Brasília e Pequim. Essa distância nos fornece o quê? O fuso horário entre essas duas localidades, que são do quê? 10 horas. 150 dividido por 15, 10 horas. Olha aqui agora, entre Honolulu e Bagdá, a distância são de 195 graus. Divide isso daqui por 15, porque 1 hora são 15 graus. E 195 graus? 13 horas.
Colocando em prática, você tem aqui 14 horas em Brasília, que horas que vai ser em Pequim? Pequim não está leste, então ele está com o horário mais adiantado. Então, se são 14 horas mais o fuso horário, indo para leste no soma, 14 mais o fuso horário, meia-noite. Já está começando um novo dia aqui em Pequim e em Brasília ainda são 14 horas. Olha o Bagdá. Bagdá são 5 horas. O fuso horário são de 13 horas em comparação com o Honolulu. A gente não está indo para descobrir Honolulu, indo para oeste a gente não subtrai, então a gente vai pegar 5 horas menos o fuso horário e vai dar o que? O horário de Honolulu. Aqui é um dia, olha lá, são 5 horas da manhã, 16 horas aqui é do dia anterior. Tranquilex? Belezinha? Pessoal, a gente para por aqui. Eu quero que você procure aí no seu livro, dê uma sedimentada, já se prepara porque a gente vai começar a estudar o fuso horário brasileiro. Tranquilinho, de boa. E para você que está chegando agora, se você curtiu a aula, olha, mete um positivo. E você que já me conhece também, se gostou, faz um positivo aí e compartilha essas aulas aí no Face. Beleza? Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor. Até a próxima aula, fuso horário brasileiro. Um abração, até mais.